Continuando, eu teve que dividir o vídeo por causa da memória do celular, que não está mais aguentando os vídeos. Então, ele está parando quando a Pro está gravando, tá? Então, como nós estávamos dizendo, esse quadro aqui tem que ser muito bem estudado, tá? Porque esse quadro aqui você vai depois ter que colocar as medidas dentro dele, ok? Então, aqui está perguntando se é verdade que existem medidas menores que o milímetro. Sim, tá? Existem medidas menores que são usadas por cientistas, ok? Tem uma breve explicação aqui, tá? A respeito das medidas, que nós já vamos entrar aqui nesses exercícios. Então, ele vai dar aqui o quilômetro, a medida, você tem que colocar dentro daquele quadro lá que eu pedi para vocês colocarem dentro da folha. E como se escreve, porque você vai fazendo os exercícios aqui embaixo, tá? Então, eu tenho aqui o jogo rápido, que ele dá algumas medidas aqui dentro desses quadros e vocês têm que encaixar no lugar certo. Quando eu falo de distância de uma cidade e outra, qual desses aqui eu vou usar? Eu vou usar assim, desses de centímetro, eu vou usar esse aqui ou vou usar o de quilômetro? Quando eu estou falando de altura de uma pessoa, eu vou usar quilômetros na altura de uma pessoa? Você acha que ele tem 9 metros? Então, você vai completar aqui com essas medidas que estão aqui. No quadro de baixo, você vai colocar por escrito as medidas que já estão aqui. Então, na A, como que vai ficar? 7 metros e 3 centímetros. Então, você não vai colocar aqui 7 metros, vai escrever 7 metros e 3 centímetros. Aqui nós temos 3 maneiras de escrever diferente. Presta atenção que eu vou falar as 3 para você escrever. 1 quilômetro e 500 metros, ou 1 quilômetro e 5 hectômetros, ou 1,5 km. Eu quero as 3 medidas aqui, as 3 formas de escrever aqui, ok? Na C, 8 metros e 145 milímetros. Na D, também, nós temos 3 formas diferentes, eu vou falar e eu quero que você escreva, pode escrever aqui por fora, não tem problema, tá? 82 metros e 50 centímetros, ou 82 metros e meio, ou 82 metros e 5 decímetros. E na última, 99 centímetros. Colocar aí tudinho. Fazer a leiturinha do poeminha aqui, né, que fala sobre medidas e responder. Isso daqui é simples, tá? É sempre sobre o poema em cima. Ao que o texto se refere, tudo. Só olhar lá em cima e responder aqui, é só uma análise do texto, tá? Aqui embaixo são as transformações em unidades de medidas. Já coloquei outros videozinhos aí, porque você vai assistir depois que a gente terminar esses vídeos aqui, tá? Se você prestou bem atenção como que transforma números inteiros em decimais, isso daqui para você vai ser moleza fazer, tá? Porque se você tem que 1 quilômetro são 1000 metros, como que você vai fazer para transformar metro em quilômetro? Você vai dividir por 1000. Lembra das divisões dos números decimais? É a mesma coisa. Vai dividir 1 por 1000, que vai dar a quantidade. Ó, exemplo bem fácil. Quilômetro vezes 1000. Para você transformar esse quilômetro aqui em metro, você vai multiplicar. Agora, para você transformar metro em quilômetro, você vai dividir por 1000. Está aqui, ó, transformar metro em quilômetro. Você vai dividir por 1000. Ok? É só lembrar lá dos números decimais e a explicação também está no videozinho aí, tá? Ó, tá bem explicadinho aqui, ó. Aí tem até outros exemplos, ó. Então, eu tenho 32 quilômetros, que eu sei que eu tenho que multiplicar por 1000, tá? Para eu saber aqui quanto fica em metro. Aí, eu tenho ele já em metro e quero transformar em quilômetro. O que eu faço? Essa quantidade eu divido por 1000. Aí, eu tenho a quantidade em quilômetros, ok? Você vai ver lá nos outros videozinhos e vai responder aqui no jogo rápido. Então, eu tenho aqui no jogo rápido. Transformar medidas de quilômetros em metros, tá? É a mesma coisa. Se eu tenho 1000 metros, é o primeiro exemplo lá em cima. Quantos quilômetros são? Qual é a medida de 1 quilômetro? É 1000 metros. Então, quanto que eu tenho aqui? 1 quilômetro. Tá bom? É só olhar nos exemplos lá em cima, não tem nada de diferente, tá? Aí, metros, centímetros e milímetros, a mesma coisa. Tá lembrado do número decimal? Se você pegar a sua folha com o seu quadro que eu pedi para você colocar, você vai colocar lá dentro do quadro, você vai ver certinho, ó.
que ele vai dar certinho essa medida, ó. Não tem como errar isso daqui, tá? Então, eu tenho aqui 1 centímetro, que eu quero, vou transformar ele em metro. O que eu tenho que fazer? Olha aqui. Para eu saber, eu tenho que multiplicar por 100, tá bom? Então, 1 metro, tá? São 100 centímetros. Aí, como que eu faço para saber depois? Eu tenho que dividir, tá bom? Isso vai estar também na explicação. Se você pegar o quadro, tenta colocar dentro do quadro para você ver como que dá certinho isso daqui. Tá explicando certinho aqui, ó, até o milímetro, ó. Se for em milímetro, ó. E milímetro, 1 metro aqui, ó. Para milímetro é vezes 1000. Aí, como que eu vou saber? Eu vou dividir por 1000, tá? Ó. Ok? Isso tá bem explicadinho aqui embaixo, tá? Ó. E vai também lá no videozinho que eu vou mandar, que tá lá para vocês, ó, a explicação dos centímetros e milímetros dentro da régua. Isso tem que ler com bastante atenção, tá bom? Nós vamos fazer aqui até a página 43. Então, nós vamos fazer esse e vamos resolver esse jogo rápido que tem aqui na próxima página, ó. Até aqui, ó, tá? Então, eu tenho 15 metros. Como que eu vou saber? Eu vou multiplicar por 1000. Então, vai dar o que aqui? 1500. Tá? Aqui, 5,8, lembra dos números decimais? Eu vou multiplicar por 100. Por 1000 não, por 100. Ó, tô viajando na maionese. Por 100. Por 100 aqui, tá? 21,7, vou multiplicar, ok? É a explicaçãozinha que tá ali em cima, tá bom? Sempre multiplicado por 100. Aí faz um desafio aqui embaixo. Quantos centímetros existe em 0,15? Quantos centímetros vocês acham que tem? Como que eu vou descobrir isso? Se eu quero saber em quilômetros, então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar ele em metro. Transformar em metro, eu vou ter que multiplicar por 1000, que vai dar 150 metros. E quanto que dá isso? Então, existe 15.000 centímetros em 0,15 quilômetro. 15.000 centímetros em 0,15 quilômetros, ok?